aqui e poderosas da parte de Deus, e hoje é a última mensagem nesta série de mensagem Amor à Maneira de Deus. O tema de hoje é: seja forte emocionalmente. É claro que a gente não falou somente de amor romântico. Nós aprendemos aqui que tem 3 tipos de amor. Quantos lembram? Os 3 tipos. Vocês estão sendo bons. Qual é um tipo de amor? Diga lá alguém. Filéu ou filia. Outro tipo. Ágape. Outro? Eros, que é o amor carnal, o amor erótico, o amor paixão, o amor fogo. E vamos parar daqui, senão daqui a pouco começa a esquentar demais. Basicamente, a Bíblia não trata muito da questão erótica, embora a Bíblia seja um livro de erotismo sagrado. Cantares é o livro mais erótico da Bíblia. Você lê Cantares, você vê o texto falando das coxas de Sulamita, os seios como 2 corças. Ai, pastor, estou ficando vermelho. Mas a gente não vai tocar muito nessa questão somente da relação entre homem e mulher. Falamos isso também, hoje também tocaremos isso, mas também abrangendo as relações humanas como um todo. O amor dos amigos, o amor entre pais e filhos, o amor entre os irmãos, o amor de Deus por nós, enfim. E hoje é a última mensagem. E se você gostaria de ouvir as outras mensagens, aproveita, se inscreve, vai lá no canal do YouTube, se inscreve no canal, deixa lá a sua curtida, a sua seguida e assiste. Então todos os vídeos desta série estão gravados lá. A gente fecha cada série numa pasta, então você tem toda a série Amor à Maneira de Deus. Vamos ao texto. Semana passada a gente usou esse mesmo texto de João com outro enfoque. Falamos sobre o perigo de um coração carente. As pessoas que têm um coração são vencidas por causa da sua história, por causa dos seus buracos, e ninguém aqui está isento a esses buracos nos sentimentos, na alma. Ninguém está isento de ter um coração carente. A questão não é se você ou eu temos um coração carente, a questão é quanto desse coração carente te vence. Todos nós temos, a partir de mim, todos nós aqui temos coração carente. E é perigoso quando esse coração carente assume o comando, quando tomamos decisões por carência afetiva, por necessidade de ser amado. Falamos isso semana passada e usamos o mesmo texto do encontro de Jesus com a mulher de Sicar, que não tem nome, é a mulher de Sicar, é a mulher samaritana. Hoje nós vamos olhar para o mesmo texto desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. É muito rico esse texto, extremamente rico. O enfoque principal do texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana é de verdade o coração carente de alguém que não conhece Jesus. E falamos que coisa tremenda, porque Jesus encontrou a mulher samaritana perto do poço de Jacó. E o poço de Jacó, ele fez, na época de Jacó, ele fez um altar e celebrou o nome de Deus naquele lugar. Por isso que é chamado poço de Jacó. Mas Jacó deu o nome de El Elohi Israel, que significa Deus é o poder de Israel, ou Deus poderoso de Israel. Mas é engraçado que a mulher que bebia do poço, que tinha o nome de poço de Jacó, ou El Elohi Israel, o Senhor é o poder de Israel, ela vivia uma vida derrotada. Que coisa engraçada, Que coisa antagônica, que coisa indevida. Mas é bem ilustrativo, é bem real para os nossos dias. Porque tem muita gente dentro da igreja, ou tem muita gente se chamando de alguém espiritual,
mas vivendo dominado por carências e por buracos. No caso da mulher samaritana, a carência dela fazia com que ela trocasse de homem de tempos em tempos. Ela vivia trocando de homem, ela vivia trocando de parceiro, ela vivia trocando de namorado, de marido, vivia na vergonha, porque ela já estava no sexto relacionamento. E no sexto relacionamento ela vivia na vergonha, ela não tinha coragem nem de ir buscar água no horário que todo mundo ia buscar água. Ela deixava para ir no momento mais quente do dia para buscar água, porque ninguém ia. Ela queria se esconder. Quando a gente é derrotado por um coração carente muitas vezes, a gente vai ficando envergonhado. E a vergonha, ela vem da perda de identidade. A vergonha, a timidez excessiva, ser dominado por timidez, vem da perda de identidade, de não saber quem é. E o incrível é que aquela mulher samaritana, ela buscava saber quem é nos relacionamentos amorosos, eróticos. Aquela mulher estava buscando satisfação no outro. E Jesus disse para ela: olha, se você quer mudar sua vida, eu não vou fazer isso sozinho. Então vai lá, chama seu marido e vem cá. E ela disse: eu não tenho marido. Ela mentiu. Corações carentes vivem andando na mentira. Por quê? Porque não tem coragem de admitir as suas derrotas. Tem vergonha. Acreditam que precisa esconder os seus males. Os seus porões precisam ser cobertos, as suas falhas, os seus descaminhos, precisam ser encobertos, escondidos. Viver na vergonha, viver com medo, viver na carência, derrota as pessoas por dentro. E quanto mais alguém é derrotado por dentro, menos ela vence por fora. Quanto mais alguém é vencido por coisas internas, a possibilidade de se tornar alguém vencedor externamente é muito pequena. Mas Deus não nos chamou para sermos pequenos. Ele nos chama de filhos. Ele nos chama de sacerdotes do Altíssimo. Ele nos chama de santos. Ele nos deu o seu Santo Espírito. Ele nos diz que somos ungidos. Ele nos chama de filhos amados do Pai. Ele nos chama de gente ressuscitada. Ele nos chama de habitação, de casa do Espírito de Deus. Mas incrivelmente, mesmo sendo chamado por tudo isso na Bíblia, as pessoas perto de um Deus poderoso, como a samaritana ficava perto do poço do Deus poderoso, muitas pessoas também ficam perto do Deus poderoso, mas vivendo vidas derrotadas. E por que muitas vezes as pessoas vivem vidas derrotadas, mesmo tendo Deus, o Deus poderoso ao seu redor? Por causa exatamente disso. Porque as pessoas esperam que a vitória venha de fora para dentro. E a vitória que Deus dá começa de dentro para fora. E não há verdadeira vitória e permanente vitória que não comece de dentro para fora. E nós vamos ouvir isso um pouco mais forte hoje. Se você percebe-se sendo muitas e muitas vezes vencida ou vencido por questões internas de carência ou de necessidade de ser amada, de ser amado, de fora para dentro, provavelmente você vai andar como uma mulher samaritana. E a mulher samaritana, eu até brinquei aqui dizendo que ela andava com um boné na mão. Até ensaiei isso. Eu fiz uma cena aqui, Júnior. Até peguei o boné do Luizinho e disse que a mulher samaritana é como alguém com um boné na mão pedindo encarecidamente que alguém a ame, que alguém dê a esmola do carinho. Quando a gente não sabe quem é, quando a gente é vencido por dentro, a gente sempre vai bancar um mendigo tendo um Deus rico.
Deus não te chamou, nem me chamou para sermos mendigos, tendo um Deus rico. Pelo contrário, Jesus se fez mendigo, Jesus se fez pobre, para que por sua pobreza enriquecesse a muitos. Eu estou decidido a abandonar as minhas misérias. Eu estou decidido a abandonar as minhas pobrezas, para que pela riqueza de Jesus Cristo, eu possa ser cada vez mais rico. E rico emocionalmente é uma coisa fundamental. O rico emocional é que torna um líder verdadeiramente líder. Um líder verdadeiro, uma pessoa forte, não é aquela que estuda muito. Uma pessoa forte não é aquela que domina os outros. Uma pessoa forte não é aquela que tem milhares de seguidores no Instagram. Uma pessoa forte não é aquela que tem muitos e muitos seguidores ou inscritos no seu canal do YouTube. Uma pessoa forte não é aquela que tem as mulheres aos seus pés. Uma pessoa forte não é aquela que tem os homens aos seus pés. Uma pessoa forte não é aquela que realiza muito, ou que tem muito dinheiro, ou que tem muita fama, ou que seja uma celebridade sequer. Uma pessoa forte não é nada que ela possa fazer fora. Uma pessoa forte é aquela que encontrou a sua fraqueza, reconheceu a sua fraqueza e tomou posse da força disponível em Jesus Cristo e no seu Espírito Santo. Essa é uma pessoa forte. Pessoa forte não é aquela que domina os outros, por causa das pessoas serem carentes. Uma pessoa forte é aquela que serve os outros. Uma pessoa forte é aquela que não tem medo de ser rejeitado. Uma pessoa forte é que não negocia seus valores em troca do que seja. Uma pessoa forte é aquela que não vende o que é, nem vende o que tem, mas de graça recebeu e de graça compartilha, porque é forte. Uma pessoa forte não tem medo de compartilhar. Pelo contrário, ela aprende que porque é forte, ela pode compartilhar. Ela sabe de onde vem a força e ela conhece a fonte do seu poder, de maneira muito clara. Eu quero ser forte, mas não a força que está aí no mundo disponível. Eu quero a força do Espírito de Cristo. E é engraçado que nesse diálogo com a mulher samaritana a gente aprende muita coisa, mas também aprende o caminho da força emocional. Eu estava ontem conversando com meu enteado, Carlos, e a gente estava falando sobre líderes na história. E aí, em algum momento eu disse, olha, ele falou de um líder lá e disse de um sujeito muito inteligente. E eu disse, os líderes não lideram porque são muito inteligentes. Cognitivamente, na cabeça, nas informações. Ninguém é líder porque conhece muito. Os verdadeiros líderes, eles têm um outro tipo de inteligência também, e principalmente que é a liderança emocional, que é a capacidade de governar a si mesmo. Se você pensar as coisas que mais causaram derrota na sua vida e na minha vida, você vai concordar comigo que as derrotas aconteceram primeiro dentro do que você pensava. Depois aconteceram dentro do jeito que você sentia. E depois elas aconteceram fora de você. A derrota nunca começa por fora. A derrota sempre começa por dentro. Quando você é vencido por dentro, pode esperar que a derrota por fora é só uma questão de tempo. E eu não quero ser um derrotado, eu quero ser mais do que vencedor. E mais do que vencedor não é aquele que não tem problemas. Mais do que vencedor não é aquele que não sofre. Mais do que vencedor não é aquele que não encontra espinhos no caminho. Mais do que vencedor não é aquele que não sofre injustiças. Mais do que vencedor é aquele que perdoa. Mais do que vencedor é aquele que continua amando quando não deveria amar ninguém. Mais do que vencedor é aquele que fica de pé quando deveria estar prostrado.
Mais do que vencedor não é aquele que nunca chora. Mais do que vencedor é aquele que chora, mas sabe que tem um consolo garantido no peito do Senhor Jesus Cristo. Mais do que vencedor é aquele que sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria está ali na próxima esquina. Mais do que vencedor não é aquele que não fica doente. Mais do que vencedor é aquele que mesmo na doença diz: o Senhor é aquele que me sara. Eu quero ser forte. E o texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana nos ensina isso. Vamos ao texto. Eu quero focar em alguns versículos dessa história. Capítulo 4 de João, versículo de número 12. Vamos começar no versículo 12 até o 15. Diz assim: és tu? A mulher está perguntando a Jesus. Jesus está aqui, muito obrigado. Você vem sempre nessa igreja? Eu acho que eu estou gostando dela, irmãos. És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó? Pergunta a mulher samaritana a Jesus. Que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, os seus filhos e o seu gado. Você é maior? Replicou Jesus: todo o que beber desta água aqui tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Que afirmação ousada. Diga nunca. Tem um ditado no nosso país que diz assim: nunca diga nunca. Aí Jesus já estraçalhou o ditado da gente. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que ele der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Verso 15, disse a mulher: Senhor, dá-me então dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Essa parte de não venha aqui tirá-la, ela se equivocou. Porque Jesus não estava falando de não ter sede. O corpo precisa de água. Nosso corpo tem mais percentual de água do que qualquer outra coisa. Mas ele estava falando de que ela poderia sentir-se tão satisfeita, tão plena, tão completa, que ela não ia mais ter que ficar bebendo na fonte dos homens, como ela já estava no cesto. Quantas mulheres, por causa da carência de amor, são usadas por espertalhões, e o mundo está cheio de espertalhões. O mundo e a igreja de Cristo está cheia de espertalhões que percebem o coração carente e promete o que não podem dar: satisfação e plenitude. E as mulheres se entregam constantemente e vão causando buracos na sua alma. E é engraçado que isso também já não é uma questão só das mulheres, mas também dos homens. Homens que procuram nas mulheres algo que elas não podem dar. E sofrem. Fingem que não sofrem, assumem uma postura de garanhão. E toda vez que deitam a cabeça no travesseiro, sentem o impacto e a força de um buraco insaciável, infinito dentro do peito, e que não satisfaz nunca. Por isso que precisa sempre do próximo. Deus quer nos livrar disso e tornar a gente forte. Esse buraco que faz a gente fazer loucuras por amor. Os espertalhões, prova-me que você me ama, faz tal coisa. E elas vão lá e fazem tal coisa. Mesmo fazendo tal coisa contra a sua ética, contra os seus valores,
contra os seus princípios, contra suas aprovações internas. Ela faz porque precisa desesperadamente sentir-se amada. Ele também faz porque precisa sentir-se amado. Ou precisa sentir-se poderoso, se sentir-se dominando, governando, com o braço forte. Todo líder déspota, autoritário, é um buraco dentro do peito. Toda gente mandona, autoritária, pode saber que tem um buraco na alma e precisa sentir-se importante dominando o outro. Que buraco é esse? Que buraco que causa desgraça na vida da pessoa, na família, nos relacionamentos, na sociedade. É por isso, e graças a Deus, que Jesus veio. E num desses encontros ele encontra a mulher que também tinha um buraco. Ele faz uma pergunta, eu quero usar a pergunta dela como introdução. A pergunta da mulher para Jesus, porque Jesus tinha prometido uma água diferente. Ela falou, olha, perguntou, porventura, você é maior que o nosso pai Jacó? Essa ideia de que Jesus é maior ou não, Jesus já tinha tido várias experiências de responder às pessoas. Por exemplo, se você vira o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, você vai encontrar Jesus várias vezes dizendo, está aqui quem é maior do que Jonas. Em algum momento Jesus mostrou que ele era maior do que Jonas. Em outro momento ele diz, está aqui quem é maior do que Salomão. Em outro texto na Bíblia, alguém jogou a lei na cara de Jesus. E Jesus disse, eu sou a lei de Moisés. Por quê? Porque respondeu a pergunta da mulher samaritana que Jesus não respondeu. Mas respondendo a pergunta da mulher samaritana, você porventura é maior do que Jacó, nosso pai? Eu tenho certeza que Jesus não falou, mas ele pensou, está aqui quem é maior do que Jacó. Ele disse, né? Se você ler o texto do encontro com a mulher, aí em João 4, ele disse, se você soubesse quem é que está conversando com você. Se você soubesse. Quantas vezes a gente entra num lugar como esse e Jesus está presente, eu garanto que Jesus está presente aqui, mas a gente não faz conta de quem ele é. Quantas vezes a gente está com buracos na alma, com necessidades internas, com derrotas emocionais. E a gente entra na igreja, estamos diante daquele que é maior do que Jonas, maior do que Salomão, maior do que Davi, maior do que Abraão, o nosso pai na fé. Ele é maior do que a lei, está aqui. E Jesus poderia falar a mesma coisa nessa manhã. Se vocês soubessem quem é que te oferece água viva, você então pediria para ele água, ele te daria a água da vida e você nunca mais teria sede. Nunca mais você será derrotada. Vou falar em não ser derrotada, deixa eu colocar direito o que Jesus está propondo. O Jesus está propondo porque ele é de fato maior do que Jacó. A água de Jacó você bebe e não você tem sede. E deixa eu lembrar que a água de Jacó é um símbolo do relacionamento amoroso da mulher samaritana com vários homens. E Jesus está dizendo diretamente para ela, se você continuar bebendo dos homens, você vai ter sempre sede. Hoje você está no 6º, amanhã você vai estar no 10º. E daqui a um tempo você está no 11º homem. Porque os homens não podem dar o que só eu posso dar. Se você soubesse quem é o que te pede água, você pediria para ele, e ele te daria a água da vida, e você nunca mais teria sede. Porque eu sou maior do que seu pai Jacó. Irmãos, Jesus é maior do que sua sede. Jesus é maior do que aquele que está propondo para você o que só ele pode te dar. Jesus é maior do que a sua carência. Jesus é maior do que qualquer outra fonte
No caso aqui, a fonte era o poço de Jacó, mas Jesus é maior do que a fonte que não mata a sede. Eu não sei onde você procura matar a sua sede, mas eu garanto para você, pelo poder da palavra e do Espírito, que Jesus é maior do que essa fonte que anda prometendo para você que você vai sentir-se satisfeita e satisfeito. Você nunca sentirá satisfeita e satisfeito em nenhum homem, em nenhuma mulher, em nada que os homens podem oferecer ou que esse mundo pode te dar. A satisfação plena, a sensação de completude e propósito, só Jesus Cristo pode te dar. Ele está aqui nessa manhã para te oferecer. Ele está aqui hoje para me oferecer água viva. E nunca mais você terá sede. O amor e a paixão humana não podem satisfazer o seu vazio e o meu. E a gente é gente vazia. Nós somos gentes vazias. E nós somos vazios quando buscamos em outras fontes. Só Jesus pode nos encher de verdade. E quando Jesus se torna a nossa água, a nossa fonte, a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso poder, a nossa força, a gente é transformado em pessoas felizes e alegres. Por quê? Porque a alegria do Senhor passa a ser a minha força. O amor e a paixão não podem encher o meu vazio, o seu vazio. Não tem esse poder. Nada fora de você tem o poder de te satisfazer plenamente. Nada. A satisfação plena não está onde você procura. A satisfação plena não está onde você procura. Não está no outro ou na outra. A satisfação plena não está no próximo relacionamento. A satisfação plena não está na próxima igreja. Não está no próximo pastor, não está no próximo líder, não está no próximo emprego, não está na próxima empresa. A satisfação plena não está no futuro. Deus não é Deus de futuro, ainda que Ele saiba os planos que tem para nós. Mas Deus nunca atuará no seu futuro. Ele sempre está falando comigo e com você no seu agora, no seu aqui, no seu presente. E se você o recebe como fonte de satisfação, o seu futuro está garantido. Mas se Jesus não é suficiente no presente, nada te satisfará no seu futuro. A satisfação não está na mudança de mentalidade. Preciso mudar a minha mentalidade. A satisfação não está na mudança de mentalidade. Porque se a mudança de mentalidade satisfaz, eu não preciso de Jesus, que é uma pessoa. A mudança e o desenvolvimento pessoal não pode satisfazer você. E por que muitas pessoas gastam rios de dinheiro na promessa do desenvolvimento pessoal? Porque homens e mulheres espertos estão usando a carência das pessoas para prometer algo que elas não podem entregar. É um falso produto, é uma falsa promessa. Ainda que conhecimento, desenvolvimento, mudança de pensamento sejam boas e positivas, não pode dar satisfação plena. Não pode dar perdão de pecados. Não pode dar a promessa do Espírito Santo habitando em você. Por mais que você cresça intelectualmente, por mais que você ganhe dinheiro, por mais que você tenha seguidores aos montes na sua vida, por mais que eu e você sejamos chamados para palestrar internacionalmente, por mais que sejamos relevantes, nada pode dar o que somente Jesus pode dar. A habitação do Espírito Santo e ressurreição do Espírito. O que eu e você não precisamos de mais conhecimento, mesmo porque foi o próprio Jesus que disse, orando, Pai,
Graças te dou, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. Por que Deus revela aos pequeninos? Porque os sábios entendidos confiam na sua sabedoria e no seu entendimento. E aquele que confia na sua sabedoria, no seu entendimento e na sua força, na verdade é tola. É tolo. Porque Provérbios escreveu, mais forte é a sabedoria de Deus, ou a fraqueza de Deus, como disse Paulo, é mais forte do que a força dos homens. Se nós queremos conhecer o poder de Deus, precisamos enxergar a nossa pequenez. Se você quer enxergar uma vida forte, viver uma vida forte, se eu quero isso, a primeira coisa não é enxergar a sua grandeza. A primeira coisa é enxergar a sua pequenez. Foi por isso que Jesus, falando através ou com João, na ilha de Pátimos, disse para ele, para várias igrejas, 7 na verdade, para uma dessas igrejas ele disse, você tem fama de quem é rico, você tem fama de quem veste roupas finas, você tem fama de quem está tudo certo, mas você não sabe que você é pobre, cego e nu. E eu aconselho que você compre de mim roupas finas, verdadeira vista, verdadeira riqueza. Tudo aquilo que de verdade satisfaz está em Jesus e não no desenvolvimento da mente. A satisfação não está nas aventuras radicais, pular de bungee jump. Você sempre vai ter que pular de um precipício mais alto. Não é pulando de paraquedas que você se sente vivo. É recebendo Jesus na sua vida como seu Salvador. É assim que você se sente vivo, para sempre. Porque Ele prometeu que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais precisará pular de bungee jump para se sentir vivo. Entrevista alguém que pula de bungee jump. Como você se sentiu? Adrenalina, me senti vivo. O sujeito que dropa a maior onda de surf do mundo, a onda de Nazaré. Por que as pessoas fazem coisas radicais? Para sentir-se vivo. Mas Jesus promete, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá que voar de paraglides para se sentir vivo. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna nele. Você não precisa voar de asa delta. Pode até voar depois. A hora que você estiver no ar e alguém te entrevistar, ele fala, como você sentiu? Eu falei, eu me sinto como todo dia, vivo. Só que quem não tem essa satisfação plena, esse Espírito de Cristo dentro de si, precisa voar de asa delta, pular de paraquedas, fazer coisas loucas. Precisa do próximo sexo. O próximo sexo não vai te oferecer o que só Jesus pode te dar. Não vai, as drogas não vão, nem as lícitas, nem as autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, nem 40 gramas, nem 100 gramas. A próxima carreira não vai te dar uma carreira de sucesso. Nada fora de você pode de verdade te satisfazer. Amém, queridos? Jesus disse, diga comigo, quem beber destas águas voltará a ter sede. Meu irmão, chega de ficar com sede. Meu querido, chega de ficar com sede, sendo vítima na mão de espertalhões e espertalhonas. Chega dos outros tirarem de você a sua honra. Chega dos outros tirarem de você a sua glória. Chega dos outros roubarem de você a sua identidade, a sua força, a sua alegria. Pare de confiar que essas fontes podem satisfazer você plenamente, enquanto você acreditar
em fontes diversas deste mundo, você nunca se sentirá satisfeita ou satisfeito. Jesus disse: quem beber destas águas tornarão a ter sede. A satisfação plena, o coração forte, ser forte emocionalmente, está em um retorno à fonte verdadeira que só Jesus pode dar. Diga: Jesus é a fonte verdadeira. Fora dele não há outra fonte. Por isso Jesus é essencial. Por isso Jesus é vital. Jesus não é mais alguma coisa para você ter uma qualidade de vida. Jesus não é algo que você precisa acrescentar na sua vida, como alguns dizem. É bom ter uma religião. Não, Jesus primeiro não é religião. Jesus é a vida. E sem Ele todos nós estamos mortos. Jesus não é o algo mais para você e para mim. Jesus é de fato vital, como o ar que você respira, como a água que você bebe, como o funcionamento dos seus rins, como inflar e esvaziar dos seus pulmões, como o bater do seu coração, como o fluir do sangue nas suas veias. Jesus é vital, é essencial. Fora dele não há vida. Dentro dele há satisfação plena e alegria verdadeira. Para ser forte emocionalmente, você precisa e eu preciso me livrar de 5 coisas. Eu e você precisamos nos livrar de 5 coisas para sermos fortes verdadeiramente, emocionalmente. Primeiro, se livre da ilusão do futuro. Se livre da ilusão do futuro. O futuro é uma ilusão. E tem gente que nunca é feliz agora, porque acredita de maneira satânica, maligna, de que o que você, ou o que te fará de verdade realizado e realizada, está lá no futuro. Se a tua vitória, a tua alegria, a tua satisfação está no futuro, está amanhã, está daqui a um mês, um ano, depois que você realizar tal projeto, se a sua alegria, a sua satisfação está no futuro, o hoje é um inimigo. Pense. Eu preciso sair logo desse hoje. Eu não aguento mais esse hoje. Eu preciso chegar lá para ser feliz. E aí, você está jogando fora Deus. Você vai achar que eu estou exagerando, mas eu não estou. Tem gente que vive num buraco de insatisfação e tristeza constante, ou numa gangorra de alegria e tristeza, de prazer e tristeza. Por quê? Porque acredita que quando realizar tal coisa, quando construir tal coisa, quando possuir tal coisa, quando eu for promovido a X coisa, quando eu tiver tal coisa, então eu vou ser plenamente feliz. E aí eu jogo fora o momento presente. E quando a gente joga fora o momento presente, a gente joga fora Deus. Quando a gente rejeita o momento presente, a gente rejeita Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus do agora, do presente, do aqui, agora. É só olhar para a Bíblia. Você vai encontrar vários textos do tipo no Velho Testamento. Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Fazendo é gerúndio ou é futuro? É gerúndio, é presente contínuo. Eis que faço, eis que estou fazendo aqui e agora algo novo. Porventura, você não está percebendo? Não vos lembreis das coisas passadas, nem recordeis as antigas. Jesus disse: não se põe vinho novo em vasilha do passado. Pelo contrário, o vinho novo precisa ser posto em vasilhas novas. Quem são as vasilhas novas? Aqui e agora.
O que você quer é felicidade, e ela não está no amanhã, ela está aqui e agora. Livre-se da ilusão do futuro. Paulo escreveu: uma coisa eu faço. E ele explica por que faz. Ele diz: eu aprendi um segredo de viver feliz. Veja, ser feliz é um segredo simples. E qual é um dos grandes segredos da felicidade e da satisfação plena e da sensação de ser completo, inteiro, poderoso, forte? Qual é o segredo? Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo disse: não andeis ansiosos. Com que dia? Pelo dia de amanhã. Veja que Deus fala que não é para ficar no passado, e tão pouco é para jogar sua vida para o futuro. Porque se você pensar bem, o futuro não existe, o passado já foi. O futuro, quando chegar, por exemplo, quando você acordou de manhã, estar aqui na igreja era o futuro. Mas quando você chegou aqui, você estava no presente. Na verdade, não existe futuro. Só existe aqui e agora. E é aqui e agora que Deus pode ser a sua força. É aqui e agora que Deus pode ser o que te dá poder para ser um vencedor por dentro. E quem vence por dentro não precisa de nada de fora. Quanto mais você é vencedor por dentro, menos você vai precisar de vitória por fora. E quanto mais você é forte por dentro, mais você pode ter vitórias por fora. Tem gente que está sempre lutando para ser um vencedor por fora, mas não percebe que é um derrotado por dentro. Minha amiga, meu amigo, livre-se da derrota de dentro, então Deus pode te dar a vitória por fora. Mas quem não vence por dentro, jamais estará pronto para a vitória de fora. Mas tem um monte de gente que nem entra na igreja e nem segue Jesus e é vencedor. Só se para você vencedor é ter seguidor no Instagram e ter dinheiro e viajar. Se isso para você é ser vencedor, ok. Para mim ser vencedor é muito mais que isso. Para Deus ser vencedor é muito mais do que comer em restaurante caro, dirigir um carrão, ficar com mulheres bonitas, homens de estômago tanquinho e fazer viagens lindas. Você tem que saber claramente o que é ser vencedor. Se para você ser vencedora é perder 2 quilos, livre-se da ilusão. Não coloque a sua esperança no futuro, mas coloque a sua esperança no aqui e agora, porque o nosso Deus é o Deus do aqui e do agora. Mas também livre-se da ilusão do outro. Livre-se da ilusão. O outro é uma ilusão. Para eu ser feliz, eu tenho que ter o próximo, a próxima, o próximo relacionamento, mais amigos, mais amigas. Quanto mais amigos eu preciso, mais amigos eu vou precisar. Quanto mais mulheres eu preciso, mais mulheres eu vou precisar. Quanto mais homens eu preciso, quer dizer você, mais homens você vai precisar. Quanto mais dinheiro você precisa, mais dinheiro você vai precisar. É um buraco sem fim. Livre-se da ilusão. Não coloque a sua felicidade, a sua força na mão de ninguém. Não coloque a sua felicidade na mão de ninguém, por melhor que seja a pessoa. A sua felicidade não pode estar na mão do outro ou da outra. A minha felicidade, por exemplo, não está na mão da Cecília. Se eu colocar a minha felicidade na mão dela, eu estou lascado. Não porque ela seja má, mas porque ela é limitada. E ela não pode habitar em mim. Por mais que ela me entenda, ela nunca vai me perceber por dentro. Mas Jesus vai fazer dentro de mim uma água jorrar para a vida eterna. Outra coisa, é um fardo. Se eu fizer dela a razão da minha alegria, é um fardo para ela, porque ela não tem esse poder.
Somente o Senhor é força eterna. Ele é o nome do poço de Jacó, El Elohi Israel, o Deus Todo-Poderoso de Israel. Então, o Deus precisa ser também o Deus Todo-Poderoso da Debe. O Senhor também precisa ser o Deus Todo-Poderoso da Márcia. Porque se Ele não for, você vai depender do Paulo a vida inteira. E se Ele não te der o que você quer, você vai ficar brava. Braveza nada mais é do que uma criança birrenta que mora dentro da gente. Livre-se da ilusão do outro. O outro não pode te satisfazer plenamente. Não coloque na mão de ninguém a sua felicidade. Outra coisa, livre-se da ilusão de mudar o outro. Eita, essa é forte, hein? Por quê? Veja bem, porque tentar mudar o outro, pode ser o patrão, o pastor, a esposa, namorado, o amigo, a amiga, o pai, a mãe, o filho. Quando você tenta mudar o outro, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte: eu não sou o problema, ele é. Eu não sou o problema, ela é. Então eu tenho que mudar ela. E por que eu tenho que mudar ela? Porque ela é tão problema, ele é tão problema, que me causa dor. Ele faz o que eu não gosto, ela faz o que eu não gosto. Me deixa chateado, me deixa chateada, me causa problema. Eu sinto mal, às vezes, com ela e com ele. Então, já que ela me causa dor, já que ele me causa dor, eu quero mudar ele. E mudar o outro nada mais é do que egoísmo. Por isso que ninguém muda ninguém. Porque tentar mudar o outro é egoísmo. Por que é egoísmo? Porque eu quero que o outro seja o que eu acho que ele tem que ser. Eu quero que minha mãe seja o que eu acho que ela tem que ser. Eu quero que meu filho seja o que eu acho que ele tem que ser. Eu quero que minha esposa seja o que eu acho que ela tem que ser. Eu quero que meu marido seja o que eu acho que ele tem que ser. E aí a gente segue brigando, tentando mudar o outro. E o que Deus disse sabiamente e poderosamente: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O homem deve ser não a sua imagem, não a minha imagem, mas a imagem do Criador Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Romanos que Paulo escreveu: aqueles que ele conheceu, ele também chamou, e os chamou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Nós temos que ser a imagem de Jesus, não a imagem do amigo e da amiga, do marido, da esposa. Eu existo para ser a imagem de Deus, e isso é libertador. Eu não quero ser mudado por ninguém, e não vou querer mudar ninguém. Isso é assunto do divino, isso é assunto do Rei dos Reis, isso é assunto do nosso Senhor. E outra que é uma baita mentira: ninguém muda ninguém, né? Só fica achando que consegue. Eu admiro as pessoas insistentes, Júnior, que acham que pode mudar o outro e fica lá, brigando. Livre-se da ilusão de mudar o outro e admita: você tem um monte de problema também, hein? Você tem um monte de demôniozinho no porão também, hein? Vamos lá, admita: você tem umas tralhas na sua vida que não é mole não. Larga a mão dessa coisa de querer mudar o outro. É uma ilusão. Livre-se da ilusão e da confusão de que dor e prazer é uma gangorra que você vive. Livre-se dessa coisa. Ou seja, amor verdadeiro não é apego. Deus não nos domina, Ele nos ama. Deus não nos prende, Ele nos liberta por amor. Deus não é nosso dono, Ele é nosso Pai. Ele é nosso mestre, Ele é nosso amigo, Ele é nosso guia. Ele é o Espírito eterno, é a vida eterna. Mas Ele não é o Senhor do engenho. Ele não é um déspota autoritário, faz o que eu mando. Não é. Não é. Vocês estão comigo, sim ou não, gente? Livre-se dessa confusão de que apegar-se a alguém é amar.
Ou se alguém é apegado a você, como se você fosse a salvação da vida de outro. Ah, então isso é amor. Ah, ele é tão apegado a mim que ele me ama. Ele não pode viver sem mim. Eu não posso, eu admiro aqueles maridos e mulheres, namorados. Eu não posso viver sem você. Ainda que soe bonito, é uma baita baboseira. Com todo respeito, meu irmão, eu não posso viver sem algumas coisas. Por exemplo, eu não posso viver sem comer. Eu não posso viver sem beber água. Eu não posso viver sem respirar oxigênio. Mas sobre todas as coisas, eu não posso viver sem Deus que me dá oxigênio, me dá comida e me dá todas as coisas. Mas sem alguém eu posso viver. É só para tentar seduzir o outro. Olha como você é importante, você é quase o salvador da minha vida. Essa ilusão de salvador, essa brincadeira de ser super-herói, essa brincadeira de ser salvador de alguém, isso é distorcido, isso é oco, não é verdade. Usa outro elogio para sua amada. Você é a mulher mais linda da igreja. E não é dessa, é de todas que existem na face da terra. E é verdade. Deixa eu ver o Você está achando que eu formulei essa agora? Eu não formulo coisa que eu já não tenha dito particularmente, senão fica oco. É pastor que elogia a mulher em público e chuta no particular. Todo santo dia eu digo alguma coisa desse tipo para ela. E não é para posar de perfeitão, é porque eu só faço isso mesmo, só isso. Mas eu digo para ela, você é a mulher mais linda. Aí a gente está numa padaria, eu digo, você é a mulher mais linda da padaria. Aí ela olha para mim assim, né? Fala, não é dessa padaria, é de todas as padarias que tem na face da terra. Então inventa, seja mais criativo do que não vivo sem você. Mentira! Para de mentir. Quinto e último, para a gente fechar. Mas fechando o 4 aqui, eu não fechei o 4. Amor verdadeiro não é apego, que você não vive sem o outro. Não é apego. Você não é salvador de alguém e alguém não é a sua salvação. Se você fizer isso, você fica longe de Jesus. Você exclui Jesus. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Sua esposa não pode ser a razão da sua vida. Seus netos não podem ser a razão da sua vida. Seus filhos não podem ser a razão da sua vida. Não vivo sem eles. Sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, não pode ser. Se alguém ama, pai e mãe, mulher, campos, mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Jesus resumiu o mandamento em 2. Toda a lei, todos os profetas, em 2, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e todos os profetas. Quem é vital na minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Quem é essencial na minha vida é a presença do Espírito Santo. Então não se apegue a nada nem a ninguém, porque nada nem ninguém é seu salvador, só Jesus. Mas também cuidado, porque prazer não é felicidade. Isso é uma confusão. Ah, eu fiz uma viagem e me senti feliz. Não, você teve prazer porque viajou. Ah, eu fui comer num restaurante maravilhoso, me senti feliz. Não, você teve prazer. Nossa, eu dei um beijo tão gostoso essa semana na minha namorada. Encontrei uma pessoa que, olha, é um vucu-vucu gostoso. Agora eu sou feliz, com a outra eu não era, agora eu sou. Não, você só teve prazer. Não confunda prazer com felicidade. Prazer está disponível em todo e qualquer balcão. Felicidade só Jesus pode te dar. Acabou. Quinto e último. Livre-se da ilusão da dependência. Ninguém pode te completar, meu irmão, minha irmã. Ninguém. A gente não casa para ser completo. Ninguém é metade de ninguém. Isso é história que a gente engoliu, não sei de onde. Ah, eu estou procurando a minha metade. Tá bom, então você está dizendo o seguinte: eu sou pela metade a vida inteira. Se você casar com 30 anos você foi metade. E agora você vai casar com a pessoa e vai oferecer para ela só metade.
vai oferecer para ele só metade. Essa é a desgraça. Um oferece metade para o outro, ele nunca tem inteiro. Que história é essa de que eu vou casar com alguém que é a minha metade, que me completa? Ninguém nessa vida, nem nada nos completa. Só o Espírito Santo de Jesus Cristo é capaz de nos completar e de nos falar quem somos e nos dar a verdadeira identidade, de propósito, de vida. Ela não é minha metade, ela é alguém inteira com quem eu inteiro resolvi compartilhar a vida. Eu não vou pela metade, eu vou inteiro. E a outra não pode vir pela metade, tem que vir inteira. É uma ilusão essa coisa da dependência do outro. Eu dependo de encontrar alguém que vai me completar. Está lascada. Eu tenho que encontrar alguém que me completa. Está perdido. Ninguém te completa. O apóstolo escreveu: se alguém está em Cristo, é uma pessoa completa, é uma nova criação. Se alguém está em Cristo, e é isso que ele falou com a mulher samaritana: se alguém beber da água que eu dou, nunca mais você vai depender de ninguém para sentir-se completa. Se você beber da água que eu te dou, nunca mais você vai precisar de ninguém para se sentir completo. Completo vem da água e só Jesus pode dar. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos ficar em pé. Deus abençoe você, meu irmão aí no YouTube, minha irmã querida. Só Jesus pode ser seu tudo. Amém.